Como saber se um investimento ele vale a pena? Todo mundo fala que eu devo investir em ações, todo mundo fala que eu devo investir em fundos imobiliários, mas será que eu posso correr esse risco? Não é muito mais interessante eu ficar com o meu tesouro, um título público, através da plataforma Tesouro Direto de Venda? Quando eu devo entender que aquele é um bom investimento? Para isso, hoje eu trago o conceito de taxa interna de retorno. Oi, Valtinho aqui. Hoje eu venho com os embaixadores para explicar a ideia da taxa interna de retorno. Qual é a grande jogada dela? Vou usar como exemplo um fundo imobiliário, que eu faço um valor de entrada, num primeiro momento, todo mês eu recebo um fluxo constante de dinheiro e no final, necessariamente, eu preciso, neste exemplo, fazer a venda. Até porque, se eu for comparar com algum ativo que tem data para vencer, o dinheiro do principal também vai voltar para minha conta. No momento em que eu faço o cálculo, seja pela calculadora científica, ou principalmente como eu gosto de usar o Excel, através da fórmula TIR, de taxa interna de retorno, ou em inglês IRR, que é a forma falada de inglês, que é Internal Rate of Return. Então, se você puder utilizar no Excel, é legal. É só você utilizar isso. O momento em que eu faço o aporte, se tem algum dividendo ao longo do tempo, que volta esse dinheiro e no final não só volta o dividendo, ou um rendimento, no caso da cota do fundo imobiliário, como também eu faço a venda. E aí, automaticamente vai aparecer um percentual. Esse percentual é essa taxa interna de retorno que eu posso começar a comparar. Por exemplo, se eu faço o cálculo e vejo que a minha taxa interna de retorno é de 10% e eu olho outras opções no mercado e eu vejo que a taxa livre de risco é 2%. Então eu vou poder agora comparar. Será que por 8% a mais já não vale a pena eu correr o risco de me expor à renda variável? De me expor, neste caso, em questão de fundo imobiliário? Provavelmente sim, porque agora eu tenho um número e ficou muito mais fácil de comparar. Um outro exemplo que dá para utilizar é quando você já tem na sua cabeça uma taxa mínima de atratividade, ou seja, a partir daquilo ali para baixo eu não aceito devido ao risco. Então vou utilizar um exemplo que eu queira inclusive abrir uma empresa, uma clínica, ou então fazer também um outro investimento, mas agora em uma ação, independente se ela paga dividendos ou não. Eu só preciso colocar isso ao longo do tempo, se tem o momento em que eu faço o aporte de dinheiro e cada momento que esse dinheiro volta para o meu bolso, inclusive lá no final com a venda. Então eu posso, por exemplo, simular na minha clínica e aí eu falo, olha, vou fazer um investimento inicial, mês a mês eu vou conseguir fazer uma estimativa que eu vou retirar isso e no final eu vendo essa empresa por um valor provavelmente maior do que ela vale, já que eu já vou entregá-la funcionando. O racional para uma ação, para um fundo imobiliário é a mesma coisa, porque são negócios que nós estamos trabalhando. A diferença é que a clínica talvez fique mais fácil para entender, mas uma ação, um fundo imobiliário, é uma parte, é um pequeno em comparação a um todo, inclusive negócios muito maiores do que a clínica que eu estou usando em exemplo. Mas se quando eu fiz o cálculo ela deu que a minha taxa interna de retorno ficou em 20%, eu olho para a minha taxa mínima de atratividade e eu vou usar um número do querido Warren Buffett, como o 15%. Então assim, abaixo de 15% eu não aceito entrar nesse negócio. Ora, eu estou comparando, deu 20%. Então foi acima da minha taxa mínima de atratividade, mostrando que este é um bom cenário, um bom momento e este projeto ele é viável. Eu posso sim fazer um investimento. Quem também fala muito sobre essa famosa TIR é o grande gestor Henrique Breda, do Fundo Alasca. Com a sua crescente participação em redes sociais, ele deixou muito claro esse conceito também de taxa interna de retorno e tem sim a chancela também do seu uso pelos embaixadores. No próximo vídeo, vamos falar também sobre algo muito relacionado à taxa interna de retorno, que é o valor presente líquido. Mas isso aí fica para outro vídeo.